E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, sextou, hein? Sextou com calor da Zâmbia. Quer dizer, a Zâmbia deve estar mais fresca que aqui em Jundiaí. Tô com medo desse verão, velho. Esse verão vai ser. Olha, tô preocupado com esse verão aí. Se tá fazendo esse calor no inverno, imagina no verão. Meus amigos, hoje vamos falar sobre. Eu já vou fazer o pré-jogo de São Paulo Internacional, porque amanhã eu vou dar uma folga pra vocês. A Erika vai viajar, eu vou ficar sozinho aqui, cuidando do cachorro, do enteado. Esses próximos 15 dias serão. Tô até me vendo. Então amanhã eu vou ter que levar ela para o aeroporto e aí eu vou ficar o dia inteiro nessa função. Então hoje eu vou fazer, já adiantar um pouquinho o pré-jogo, falar de arbitragem, o time que o São Paulo vai jogar, provavelmente vai jogar. E fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando pro pessoal, coloquei um time lá, o time reserva. Já quero saber, quando você assiste o vídeo, você já vai falando. Você acha que devia ser o time reserva? O time reserva que jogou contra o Cruzeiro, como outra peça aqui? Ou você acha que tem que ser os titulares, como foi no jogo contra o Botafogo, para os caras pegarem ritmo de jogo, porque o time não tá. O ataque precisa melhorar? O que você acha aí? Vai deixando no comentário. Eu quero ver a sua opinião. A maioria que eu conversei, o pessoal que eu conversei, acho que tem que ir com reserva, que o time reserva tá bom, né? Jogou bem contra o Cruzeiro e pode dar trabalho pro Internacional, que vem numa fase boa, vem numa crescente Internacional, hein? O São Paulo vai jogar com o Corinthians lá em Brasília. Só um toque para você, Outsider já tem um esquema para você lá, se você quiser, tá? Com passagem, com hospedagem, com ingresso, só com hospedagem, sem passagem, do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor, a Outsider faz para você. Lembrando, tá o QR Code aí, mas você pode colocar também na descrição do vídeo, você tem o link, que é o WhatsApp, que você já entra e já tem desconto, porque é um link meu, né, do Barulho, então você tem desconto, se você quiser pelo menos saber informação. E para quem é fora de São Paulo, quiser assistir o jogo contra o Botafogo no Murumbis, também eles têm um esquema, vocês também podem procurar, tá? Porque eu sei que não é só gente de São Paulo que assiste, então você pode assistir. Deixa eu baixar a televisão, que eu esqueci de abaixar a televisão. Você pode assistir, você pode vir para São Paulo para assistir o jogo, eles conseguem tudo para você, tá? Vou deixar sempre fica sempre no. Todos os vídeos tem na descrição do vídeo, mas eles também lançaram esse pacote para o jogo de Brasília, que o São Paulo vai jogar contra o Corinthians lá. Então você fique esperto. E não perca tempo se você quiser, tenho certeza que você vai gostar do trabalho que o Outsider faz, tá? Além da campanha da Libertadores, Fórmula 1, tudo final da Libertadores, o que você quiser assistir pelo mundo, a Outsider te proporciona, tá? Meus amigos, no vídeo de ontem fizemos o comentários, o pessoal falou, né, do sufoco que o São Paulo passou. Nossa, o que está sujo. O sufoco que o São Paulo passou lá no Engenhão, no Newton Santos, mas todo mundo confiante na classificação, mas também todo mundo confiante que o São Paulo precisa melhorar. Isso aí acho que não tem discussão nenhuma. Vou deixar na janelinha aqui para você, caso você não tenha visto, tá? Conforme falamos aqui, adiantamos aqui, 2 meses depois que ter se machucado aquele jogo, aquela fratura feia, né, no jogo contra o Grêmio, que eu tava lá no estádio, o Alisson teve seu contrato renovado. Lembra que a gente falou que o Casares ia renovar o contrato dele? Renovou o contrato até o final de 2027 e o vínculo anterior era até o final de 2026. Então, porque o Alisson assinou a renovação até 2026 quando foi campeão da Copa do Brasil e agora assinou até o final de 2027. Vamos ver como ele volta. Ele postou lá uma imagem no Instagram dele, ele correndo já tá correndo, é um processo lento de recuperação, só volta ano que vem, a gente tá vendo o que ele tá fazendo falta, né? Como tá, nossa, ficou pior o óculos. A gente tá vendo como ele tá fazendo falta, né? Meus amigos, olha só, uma defesa, a gente tem uma notícia ruim e uma boa em relação ao São Paulo na Libertadores. A notícia ruim vem do ataque do São Paulo, principalmente com o nosso centroavante, o Caleri. Não é só ele que tá mal no ataque, não. O São Paulo tá fazendo poucos gols. Nos últimos 11 jogos, o Caleri fez só 3 gols. E não foi nenhum nos últimos 5 jogos que ele tá sem marcar. Mas aí o que eu achei curioso é o seguinte, ó, são 13 gols em 43 partidas. Sabe quem tem mais gols que o Caleri, gente? O Yuri Alberto, o centroavante mais criticado do Brasil. Tem 18 gols em 42 jogos. Eu acho que o Caleri, assim como todo o ataque do São Paulo, precisa melhorar. Eu acho que o São Paulo perdeu muito poder ofensivo sem o Ferreirinha, que também é outro que tá voltando, tá? Não tem prazo, não vai voltar agora, mas tá voltando, já tá treinando, talvez volte mais rápido do que a gente imagina, mas o ataque do São Paulo precisa melhorar. O André Silva também não tá conseguindo fazer gol, nem Luciano, nem Caleri, nem Lucas. Então, e a gente precisa de gols para passar pelo Botafogo, né? Precisa de gols. Então, só achei engraçado que o Yuri Alberto, que a torcida do Corinthians critica tanto, é dos rivais tanto, tem mais gol que os atacantes do São Paulo.
Mas eu acredito que o Caleri no momento decisivo vai voltar a marcar, e o momento decisivo é contra o Botafogo. Acho que contra o Botafogo, jogando em casa com 60 mil, tenho certeza que o São Paulo vai fazer gols. E aí, fazendo gols, a gente tem um número ótimo na defesa do São Paulo em relação ao Libertadores. O São Paulo jogou 9 jogos na Libertadores, fez 12 gols e sofreu 3 só. Sofreu 2 gols do Tadjeres, depois um lá e um aqui, depois sofreu um gol do Cobressal, e aí não sofreu gol contra o Barcelona de Guayaquil lá em Guayaquil em casa, não jogou contra o Tadjeres em casa, contra o Nacional fora e contra o Nacional em casa. Então a defesa do São Paulo tá bem sólida, mesmo sofrendo barbaridade como sofreu. Eu acho que dessa vez a gente tem zagueiros, a fase dos nossos zagueiros estão muito boas, né? Então você vê, depois da saída do Diego Costa, o Sabino que entrou no lugar dele, bem segurando as pontas numa boa. O Alan Franco tá numa grande fase. O Ferrarese, quando entrou até para jogar na lateral direita, beleza. E o Arboleda com a segurança de sempre. Eu acho que a turma de zagueiros, o grupo de zagueiros do São Paulo tá bem sólido, né? Eu acho que por isso que o São Paulo também toma poucos gols. E aí, saiu já essa semana na imprensa aquelas matemáticas que eu gosto de ver, porque nunca dá certo, né? Chances de título. Eu fui ver, sempre a gente vai acompanhar o São Paulo, porque eu fui acompanhar, porque geralmente a gente vai acompanhar nos campeonatos brasileiros passados a chance de cair, né? Para permanecer na primeira divisão. Chance de título: Botafogo tem 52% de chance de título, Palmeiras 27%. Em terceiro, Fortaleza com 9%, o Flamengo com 6%. E aí vem o São Paulo com 2%, segundo os matemáticos, de chance de ser campeão. Só lembrando que ano passado chegou uma determinada época, o Botafogo tinha 87% de chance de ser campeão. E o Palmeiras foi campeão. E aí, chances para ficar na primeira divisão, chances de ficar na Série A, que infelizmente era o que a gente olhava nos últimos 3, 4 anos, a tabela do Campeonato Brasileiro era para isso. A gente olhava a chance para ficar na Série A. O São Paulo já está 100% garantido na Série A do ano que vem. Aí o Grêmio, 87% garantido, Juventude, 78%, Criciúma e Fluminense, 63%, e o Corinthians, que está bem na Copa do Brasil e bem na Sul-Americana, 52% de chance de ficar na primeira divisão. Vamos acompanhando, né? Eu sempre gosto de acompanhar esses números para a gente ver que no final do ano dá tudo errado. Mas eu achei curioso porque eu fui procurar o São Paulo chance de título, né? Quanto tempo a gente não via isso, né? Bom, vamos lá pro pré-jogo. São Paulo e Internacional jogam, eu falo Internacional de Porto Alegre, eu levei uma bronca de um inscrito do canal, quer dizer, não sei nem se é inscrito. Falei, por que falar Internacional de Porto Alegre? Só tem um. Eu falei, não, amigo, eu moro em São Paulo, existe a Internacional de Limeira, que é um time daqui do interior de São Paulo. Por isso que eu falo Internacional de Porto Alegre. Se você não conhece a Internacional de Limeira, não posso fazer nada. Aqui em São Paulo todo mundo conhece. Inclusive foi campeão paulista em 86, ganhou do Palmeiras em pleno Morumbi. Mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo, hein, gente? 6h30 da noite lá, o São Paulo recebe o Internacional. A transmissão vai ser do Premier e a arbitragem vai ser do Ramon Abate Abel. E no VAR o Rodolfo Toschi Marques. É sempre bom ficar de olho nesses caras, né? São Paulo e Internacional já jogaram 81 vezes, 27 vitórias do São Paulo, 26 empates, 29 vitórias... Não, 27 vitórias do Internacional, 26 empates e 29 vitórias do São Paulo. O São Paulo fez 96 gols e sofreu 90. Você vê como é equilibrado, né? São geralmente os confrontos entre os clubes grandes, gigantes, assim como o São Paulo e Inter, são equilibrados, né? A gente falou do confronto São Paulo e Botafogo equilibrados, são todos equilibrados. O Cruzeiro, que talvez o São Paulo tenha se distanciado um pouco mais, mas esses confrontos entre times grandes é sempre muito equilibrado. O Internacional começa a rodada em 8º lugar, tem 38 pontos, mas só 24 jogos, né? Porque por causa daqueles problemas das enchentes, o Inter ficou sem jogar. São 10 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, fez 27 gols e sofreu 20. Tem um aproveitamento de 52%. Tá numa fase crescente. Eu acho que vai ser um adversário difícil, como sempre foi. Sobre o São Paulo, a nossa situação do Campeonato Brasileiro é a seguinte. A gente começa a rodada na 5ª posição, 44 pontos em 26 jogos. 13 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Marcamos 34 gols e sofremos 26. Temos um aproveitamento de 56%. E aí, é claro que a gente está focado, pelo menos, eu acho que a grande maioria dos torcedores, o foco está no jogo de quarta-feira pela Libertadores. Aliás, vocês viram o Peñarol ganhou do Flamengo. O Peñarol do Aguirre que treinou o São Paulo e foi incinerado pela panelinha de Nenê, Diego Souza, Reinaldo, aquela turminha lá. Peñarol, o Aguirre é um ídolo lá em Montevidéu. O Flamengo vai ter muita dificuldade no jogo de volta. Porque eu tô falando isso que é o nosso chaveamento, né? Quem passar de Botafogo e São Paulo pega quem passar de Flamengo e Peñarol. Do outro lado da chave tem o River Plate, o Colo-Colo, e o Fluminense e o Atlético Mineiro. Então, eu tô falando do Peñarol, que é a
do lado do São Paulo do chaveamento. O foco tá na Libertadores e ontem eu tava fazendo o QG Tricolor, eu cheguei um pouco mais tarde, tava fazendo o QG Tricolor e o pessoal tava falando que o São Paulo, não sei se foi alguém que comentou, se foram os caras que falaram lá, que o São Paulo usou a técnica Rock Balboa contra o Botafogo, que tá usando essa técnica Rock Balboa, que até quando? Que não pode usar essa técnica Rock Balboa. Eu achei engraçado porque quem assistiu o filme Rock Balboa, você vê que a maioria dos filmes, ele apanha que nem um condenado a luta inteira e no final vence daquele jeito, no dia seguinte tá todo estrupiado, a mulher dele vai no hospital, ele tá quase morrendo, morre o treinador, morre tudo, ele tá todo ferrado e o adversário dele tá inteirão, perdeu, mas tá inteirão. Então o pessoal falou a tática do Rock Balboa, mas acho que no jogo de quarta-feira não vai ser técnica Rock Balboa e também no jogo contra o Inter não vai ser tática Rock Balboa, né, pelo amor de Deus. E aí a pergunta é a seguinte, vamos de reservas, o mesmo time que jogou contra o Cruzeiro, aí você faz uma outra alteração ali, tira quem tiver mais desgastado. Eu acho que agora, o momento, como o jogo mais importante do ano é na quarta-feira, e só lembrando, o São Paulo precisa ganhar, não é simplesmente jogando em casa, empatou, não, precisa ganhar do Botafogo. Então eu acho que tem que ver quem que tá em condição, se alguém tiver com o mínimo risco de sofrer lesão, deixa do banco, nem relaciona, deixa pra quarta-feira, que quarta-feira é o jogo da vida, o jogo do ano na quarta-feira. E como o time reserva representou bem, eu acho que vamos de time reserva, não tem problema nenhum. Mas é só a minha opinião, eu quero saber a sua, se você concorda comigo, você acha que tem que ir com o time reserva e quem seriam os jogadores reservas, tá? E antes de eu passar um número bacana pra gente se animar na quinta-feira, falando em ganhar em casa, lembrando que somos patrocinados pela KTO, nossos parceiros estão aqui no primeiro comentário fixado. Semana que vem eu vou participar de um evento lá, depois eu conto pra vocês. Você faz a sua fezinha no esporte que você quiser, da maneira que você quiser, sempre com responsabilidade, com juízo, né, pra você se divertir com apostas esportivas, não é pra ficar rico nem pobre. Aqui no primeiro comentário fixado é só clicar, você já tá se cadastrando usando o código Barolo, tá bom? Um número pra você se animar pra quarta-feira, né? A gente teve um empate milagroso de Nossa Senhora da Pequena Área, graças a ela, e agora precisa ganhar. Só que aí, o São Paulo jogando em casa tem uma série de 4 jogos sem perder para times brasileiros na Libertadores. A última derrota do São Paulo foi em 2013, contra brasileiros na Libertadores jogando em casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 nas oitavas de final. Aí de lá para cá, o São Paulo recebeu quatro jogos em casa contra brasileiros. Ó, em 2015, na última rodada da fase grupos, o São Paulo venceu o Corinthians por 2-0. Eu tava lá nesse jogo, o gol do Luiz Fabiano, eu lembro. No jogo de ida das oitavas de final também, desse mesmo ano, 2015, bateu o Cruzeiro por 1-0. No ano seguinte, vitória contra o Atlético Mineiro por 1-0 na primeira partida das quartas. Aí, nessa mesma etapa, mas em 2021, empate 1-1 contra o Palmeiras, no ano que foi o último jogo entre times brasileiros em casa. E aí a gente fala que o São Paulo, a noite de Libertadores, a quarta-feira de Libertadores. Quando você pensa em Libertadores, pelo menos você pensa em Libertadores, você tem essa mística da Libertadores, né? Mas a Libertadores a gente sempre pensa em rivais da América do Sul. A gente pensa em rivais argentinos, rivais uruguaios, rivais paraguaios, mas, independente de qualquer coisa, adversário brasileiro, o São Paulo não perde desde 2016 e ainda vai ter a mística da quarta-feira de Libertadores. Ainda é quarta-feira, que é mais legal ainda. Então eu tô passando esse número pra gente se animar. O aproveitamento do São Paulo na Libertadores é de 73,3% jogando em casa. Então, não quer dizer nada, mas eu acho que é pra gente animar. Libertadores é outra história, é outro campeonato. Então, é sempre bom. Eu sempre gosto de lembrar de número quando é bom. Eu não gosto de números, vocês não sei fazer conta. Mas eu sempre gosto de lembrar de números quando é bom. Então, a última derrota lá atrás, em 2013, eu falei 2016, não, 2013, contra o Atlético Mineiro. Desde 2013 o São Paulo não perde. Mas são só 4 jogos. São só 4 jogos, mas são confrontos com times importantes de Libertadores. Então, vamos lá, eu acredito, a gente tem que acreditar. Eu acho, sabe qual é a minha maior esperança? Já falei pra vocês, né? A minha maior esperança no jogo de quarta-feira é a torcida. A torcida empurrando os caras desde o começo do jogo até o final e aloprando os jogadores do Botafogo. Aquele Morumbi vai virar um inferno. Eu, infelizmente, não sei se eu vou poder ir, porque eu tô cuidando de tudo sozinho aqui em casa, mas vai virar um inferno. Então aquilo, eu tenho esperança da mística da Libertadores com os torcedores do São Paulo, mais de 60 mil pessoas, com certeza. Um pouco menos de 60 mil, porque mais ou menos em torno de 60 mil, porque tem 4 mil ingressos reservados para a torcida do Botafogo. Mas, torcedor do São Paulo, a minha esperança é essa, porque a torcida empurrando, esses caras vão correr.
Meus queridos, voltamos então no domingo, o jogo é 6h30, então 6h20 a gente vem com a live do pré-jogo, live do intervalo e vídeo pós-jogo. Vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o like de 3 dedos, aquele de trivela, o like faz a curva, para você concorrer à camisa do... Estamos quase chegando, hein? Já estou separando uma outra camisa da minha coleção aqui, eu estou procurando uma camisa diferente também para oferecer para vocês, tá? Eu tenho umas camisas diferentes aqui, mas tudo tem que ver com bom estado, bacana, legal para dar de presente para os amigos. Então é só se inscrever, comentar, deixar o like e você concorre, tá bom? Então amanhã folga, nos encontramos domingo. Sextou aqui, hoje, a minha sexta-feira vai ser usada. Hoje eu tô usado, vou pedir um hambúrguer com bacon. Nossa, olha a ousadia do velhinho. A gente se encontra domingo então, tá, meus amigos? Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.